muitas pessoas que estavam na situação que você veio aqui esta noite, hoje não estão mais entre nós. Morreram, saíram, sucumbiram. Essas pessoas, com certeza, elas perderam a salvação. Mas não vamos tratar delas. Vamos tratar de você. O que eu quero dizer? Que Deus, por algum motivo, não permitiu que você também se perdesse, morresse e fosse para o inferno. Deus sabia desse dia que você viria aqui, que você viria nesse resgate e trataria de reconciliar-se com Ele. Então Ele guardou você. Ele guardou a sua vida. Quer dizer, você já foi abençoado só pelo fato de estar conosco neste momento. E eu queria também que você soubesse uma coisa. Os problemas que vocês foram levados a abandonar a fé, ou esfriar na fé, ou se perder, o problema não é um problema apenas de alguns. Algumas pessoas que estão dentro das igrejas também estão passando, vivenciando um problema grave, que se não se consertarem, elas também chegarão até o fundo de poço novamente. Então eu queria que você prestasse atenção ao Salmo 73. Então, o Salmo 73 foi escrito pelo salmista Asaf, profeta. Esse homem era um levita na casa de Deus. Mesmo sendo levita, mesmo sendo um profeta, um sacerdote, esse homem tinha um grande problema, um grave problema. E ele confessa esse grave problema. Você vê que não são apenas alguns que enfrentam os problemas desse mundo e às vezes caem na fé. Não são poucos. Veja só. Ele diz assim, no versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, ele está falando dele, os meus pés quase que se desviaram. Quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Veja só, por que ele falou isso? O que estava fazendo ele ter os seus pés quase desviados da fé? Por que faltou pouco para que escorregassem os seus passos? Aí ele mesmo responde no versículo seguinte. Ele diz, pois eu tinha inveja dos nécios. Sabe das virgens nécias, as virgens loucas que nós temos falado? Pois é, eu tinha inveja dos nécios, quer dizer, dos loucos, quando via a prosperidade dos ímpios. E então ele começa a discorrer o que ele via. Ele sendo de Deus, ele servindo a Deus, ele dando o melhor de si para o Senhor, ainda assim ele tinha os seus olhos fitos naqueles que viviam longe de Deus, aqueles que não tinham nada com Deus. Então ele dizia, eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte. Ele falou isso, não é Deus que está falando aqui, não, é ele que está falando. Não há apertos na sua morte.
mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Quer dizer, ele, aqui quem está falando não é o Espírito Santo, não. Aqui quem está falando é o profeta, o salmista Asaf. Ele considerava o seguinte, que as pessoas do mundo, os incrédulos, os ímpios, tinham mais prosperidade, eram mais felizes do que ele, que era um homem de Deus. Quer dizer, por que ele olhava assim? Por que ele via dessa forma? Porque ele estava com seus olhos maus. Ele não estava fazendo a obra de Deus de todo o seu coração, com todas as suas forças. Ele estava olhando para os outros, e o pior, ele não estava olhando para os que eram da fé, que estavam conquistando, ele não estava olhando para Abraão, para Isaac, Israel, ele não estava olhando para Moisés, não, ele estava olhando para os incrédulos, para os ímpios, para aqueles que iam para o inferno, e é isso que fazia ele ter os pés quase no inferno. Era isso, porque ele tinha inveja dessas pessoas. Ora, como que um homem, uma mulher de Deus, que serve no altar, que tem o alto privilégio de servir a Deus, porque não há privilégio maior do que você ser um servo de Deus, não há. Eu prefiro ser servo de Deus do que senhor com o diabo. Eu prefiro ser servo de Deus do que ser um presidente de um país, ter todo o poder e dinheiro e autoridade deste mundo. Eu prefiro ser o servo, porque servindo ao Senhor, eu estou sempre diante da sua presença, na sua face. Como que eu, servindo ao Senhor, vou ter inveja dos que são bandidos, dos que vão para o inferno, dos que estão ímpios, dos que estão se perdendo, que se prostituem, enfim. Como? Pois era essa a situação de Asaf. E talvez tenha sido essa a situação sua, meus caros. Talvez tenha sido essa a principal razão porque vocês resvalaram seus pés, desviaram-se dos caminhos. Mas, graças a Deus que vocês estão aí. Graças a Deus que, de uma forma gloriosa, o Espírito Santo guardou vocês. Vocês têm que andar de joelhos no chão, com as mãos para o alto, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque o Senhor conservou a minha vida. O Senhor conservou a minha vida. Mas, quando você lê o Salmo 73 todo, você vai entender melhor, porque chega um momento que o salmista diz o seguinte, quando pensava, versículo 16, quando pensava em entender isso, quer dizer, que os ímpios não sofrem na morte, que os ímpios vivem uma vida regalada, os ímpios têm riquezas, que os ímpios vivem uma vida feliz, e eu, que sirvo a Deus, vivo uma vida infeliz. Quando eu pensava entender isso, foi para mim muito doloroso, porque com certeza o Espírito Santo devia estar falando com ele. Até que entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus, é o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Entendi o fim deles. Ora, meus caros, presta atenção. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Hoje é sábado, né? Nós estamos com uma diferença de 1 hora para ir. Aqui são 5h42. Então, normalmente, num sábado, as pessoas, os casais, os familiares, se reúnem e vão jantar fora, vão ao cinema, vão se divertir. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui em casa e com muita alegria, muito prazer, procurando servir a Deus, trazendo uma palavra para você.
que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que eu não tenho inveja dos que estão no cinema, que eles têm até direito, graças a Deus que eles se divirtam, não tem problema para mim. Eu não tenho inveja dos que estão se entretendo nesse momento, eu não tenho inveja daqueles que estão vivendo as suas vidas, passeando, tendo o seu momento de lazer. Eu não tenho inveja. Sabe por quê? Porque eu estou a serviço do meu Deus. E eu tenho paz. Aqui, no meu cantinho, eu tenho paz. Perfeita paz. E essa paz é que tem me guiado. Como é que eu vou ter inveja daqueles que são ímpios e que se entretêm, que se divertem neste mundo? Como? Foi o caso de Asaf, o profeta, o salmista. E não foi só nesse Salmo 73, não. Se você ler os outros salmos dele, você vai ver que ele reclamou, ele lamentou bastante. E por isso que ele quase caiu. E que você, minha amiga, meu amigo, não venha cair no mesmo erro. Não fique olhando para ninguém. Não olhe para os outros que estão bem, que aparentemente estão bem. Não olhe para esse pessoal. Não olhe para ninguém que está se aproveitando da fraqueza dos outros, roubando, mentindo, adulterando e fazendo todo o mal, e ainda assim parecem que eles não são punidos. Não olhe para esse pessoal. Se você é o templo do Espírito Santo, então você é a criatura que foi chamada e escolhida por Deus para servi-lo como testemunha viva dele. Só quem tem o Espírito de Deus tem poder para testemunhar da ressurreição de Jesus. E eu, quando falo da ressurreição de Jesus, eu estou servindo a Deus, ao meu Deus, tentando ressuscitar aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Então, você que me ouve nesse momento, dê graças a Deus, porque a pessoa que convidou você para vir foi um anjo, foi usado pelos anjos. E você veio porque os anjos te ajudaram. Eu lembro que uma pessoa, várias já falaram comigo através de comentários no meu blog. Ela, bispo, por favor, me ajude, eu quero voltar, mas não consigo. Eu não consigo. Quer dizer, essas pessoas não conseguem voltar para Deus, mas conseguem ir no cinema, conseguem ir em qualquer lugar, conseguem ir para a balada, conseguem ir para a prostituição, conseguem fazer tudo que não presta, mas não conseguem vir para os braços de Deus. Por quê? Por que elas não conseguem? Por quê? Mas vocês conseguiram. Vocês quebraram, vocês prevaleceram, quebraram as pernas do diabo. O diabo não pôde segurá-los na sua casa. Você veio, mesmo aos trancos e barrancos, mas você está aí. E eu creio que a oração que foi feita, ou as orações que foram feitas, libertaram você. Você está livre agora. Mas, além dessa liberdade que vocês receberam, eu quero fazer a oração para você neste momento. Eu quero. Eu quero que vocês que vieram em busca de água, que vieram sedentos pela presença de Deus, porque Asaf diz, até que eu entrei no santuário de Deus. Você entrou no santuário de Deus, você está no santuário de Deus. E agora você entende o fim deles e o princípio da vida de vocês.